Olá, boa tarde. Você está sintonizado na rádio ITV RSU. Está começando agora o programa Filosofando, o programa que vai ao ar todas as sextas a partir das 5h15 da tarde. E hoje nós não estamos atrasados, pelo contrário, nós estamos adiantados um minuto. Ah, hoje não deu nenhum problema técnico, graças a Deus. Hoje está tudo certo, os microfones, internet, tudo ok. Então nós conseguimos começar no horário, né? Então, antes de mais nada, o assunto de hoje ele é literatura espiritualista, continuação da primeira parte, que foi apresentada semana passada. Hoje vai ser um pouco mais interessante, porque o Flávio vai apresentar alguns livros que ele tem lá em mãos para nós, né, Flávio? Boa tarde, Flávio. Isso. Boa tarde a todos. E o Flávio ele tem muitos livros lá com ele nessa linha espiritualista, então ele vai apresentar uns que estão lá, e assim que ele apresentar os livros que ele tem lá, nós vamos dar continuação aos que nós já temos aqui, né, ao slide, né? O slide já está aí, os créditos na descrição. Vocês acessem lá o perfil do Flávio no SlideShare, que está lá esses livros. Então, esse material vocês conseguem visualizar online de graça. Vocês só não vão conseguir baixar, mas não somos nós que impedimos, tá? É política do próprio SlideShare. Ele permite que vocês visualizem lá de graça, mas vocês não podem baixar. Então, mas o importante que é ter acesso ao conteúdo, vocês terão. E 25 de fevereiro é dia do quê? Ah, beleza. É isso aí. Vamos lá. Hoje, dia 25, é o dia da deusa Nut, a deusa do céu e guardiã das estrelas no Antigo Egito. No Antigo Egito. Interessante isso. E além disso, não tem muitas outras datas comemorativas, apenas essa no dia de hoje. Uh, aniversariantes famosos, o pintor impressionista Pierre Auguste Renoir, Renoir. famosíssimo, um dos maiores expoentes Excelente. do impressionismo, né? Ele teve entre as primeiras exposições impressionistas que foram organizadas lá pelo Monet e algumas até por ele, né? Então, ele, o Monet e diversos outros pintores, eles já fizeram diversas exposições juntas, exposições pioneiras, né? Exposições pioneiras do impressionismo, que eu acho um movimento muito interessante. Sugiro que vocês pesquisem aí a história do impressionismo aí, que é bem legal. Claude Monet, ele foi o criador, né? Claude Monet Outro, também. pintor importantíssimo que fez muitas pinturas bonitas, principalmente de nenúfares, né? O Que Rembrandt é esse aí também? não, o Rembrandt ele é outro estilo artístico e o Rembrandt ele veio antes do Monet. Uhum. Inclusive, o que é engraçado é que há uma, em alguns casos, há uma discussão entre a comunidade artística, entre os artistas, de que quem foi o maior pintor holandês, o Rembrandt ou o Van Gogh, né? Então, porque são duas figuras de suma importância, né, para a história da arte e da cultura dos Países Baixos, da Holanda, né? Então, é Isso. bem legal. Eu gosto muito de arte como hobby, né? Então eu sempre que posso dou uma pesquisada e eu acho muito interessante, né? É, é uma por isso que eu sou contra aquele lance de NFT, de imortalizar a arte por meio de tokens digitais. Não, eu sou a favor de imortalizar a arte por meio de exposições, restaurações, essas coisas, né? Talvez cópias das obras de NFT, tudo bem, mas usar elas como substituto dos quadros, eu não gosto muito dessa ideia. Então vamos lá, continuando. Aniversariantes, entre outros aniversariantes, é o ex-jogador Wilson Piazza, o músico inglês George Harrison, 1943-2001, o político argentino Nestor Kirchner, 1950-2010, e a atriz e apresentadora Regina Casé, que está nativa até hoje, né? Entre os Isso. acontecimentos marcantes, Papa Júlio III cria a Diocese de São Salvador da Bahia, a primeira do Brasil, isso em 1551. Lembrando que tudo isso aconteceu no dia 25 de fevereiro, tá, gente? Em datas diferentes, mas foram tudo no dia 25 de fevereiro. E o primeiro revólver é patenteado pelo americano Samuel Colt. Quem O conhece aí Eduardo Casagrande está dizendo que não consegue acessar, mas eu acho que ele está mal localizado hoje. deve ser. Casão. Só lembrando esse lance de que foi patenteado o primeiro revólver O em coach. 1836 pelo Samuel Samuel Coach. Colt.
É interessante que tem muitas armas, principalmente revólveres, que eles têm Colt no nome, né? Tem a Colt Anaconda, tem outra Colt lá, e é uma homenagem a esse cara, né? Que foi o cara que patenteou o primeiro revólver, né? E religião e espiritualidade, dia de São Cesário, dia de Santa Valburga e de Santo Tarásio. Não conheço nenhum deles. Valburge, né? Valburja? Valburja, isso. É. Aqui tá Valburga, mas eu acho que é Valburja mesmo. Escócia, acho que não lembro. Tirando, mas eu particularmente não conhecia nenhum deles. São Cesário, eu acho que eu já ouvi falar, mas eu não conheço muita história dele a fundo. Então é isso, foram as datas marcantes. E vamos ao Flávio, que agora vai mostrar alguns dos livros que eles têm lá. Em seguida, assim que ele terminar a apresentação dos livros dele lá, a gente vai para a continuação do slide. Pede para o teu pai compartilhando enquanto isso. Ele já está aqui. Então, para citar, temos o manuscrito Voynich e o livro de Dzian, que é esse aqui, o livro de Dzian. Assim. Supostamente ele foi achado pela fundadora da doutrina secreta, Helena Petrovna Blavatsky, russa, né? Junto com o coronel Wolcott, junto com Charles Ela era mística, não era, Flávio? Ela era clarividente mística. Tá, o teu tio aí tá participando. Então tá. O manuscrito Voynich é uma linguagem cifrada, eles não sabem se é uma linguagem extraterrestre, foi achada lá na Europa e até hoje eles não conseguiram decifrar. Dizem que a Pali e o sânscrito são as línguas mais antigas que existem. Então, tem a doutrina secreta. O sânscrito é uma variante antiga das línguas indianas, né, Flávio? Uma das primeiras. Eles dizem que tem a ver com a linguagem dos deuses dos extraterrestres. Uhum. Então, a doutrina Rosa Camargo. Rosa Camargo. E o teu tio lá também tá. Então, a doutrina secreta são 5 volumes, é bem extensa. Uma vez em Torres, a guria tinha comprado e a gente comentando, e ela, tá, mas como é que tu sabe tanta coisa? Eu disse, provavelmente eu já li no passado, né? Que a gente nasceu antes e continua vivendo depois. Deixa eu ver. Tem a Antroposofia do Rudolf Steiner, esse eu não tenho nenhuma obra. Apenas lembrei. Papi e Eliphas Levi, que eram médicos, Papi e o Gerard Incaus, ambos da França, né? E Eliphas Levi e Alphonse Louis Constant. Eram médicos e tinham até doutorado em filosofia oculta e escreviam até sobre anatomia oculta e fisiologia oculta. Hernani Guimarães Andrade, que era físico e eletrotécnico, um grande pesquisador, então na parte científica, né? Então alguma coisa que eu vou apresentar aqui tem a parte científica também, não só filosófica. Jorge André dos Santos, que é psicólogo, é vivo, tem 90 e poucos anos, e ele escreve bastante sobre psicologia espírita. As obras dele, Dinâmica Psi, são bem interessantes. O que mais que tem? Conde Rochester, tu ia gostar das obras dele. A Média Vera Krishnanovskaya, uma russa. E ele escreve muito sobre fantasmas, sobre o Tigre do Castelo, sobre espiritualismo e ocultismo também. Então é bem interessante, tu ia gostar. Fantasmas e coisa e tal. E traições, e aí entra romance, entra traições, entra morte, e entra magia também. Então esses seriam alguns. Então o livro Perdido Zian, eu já mostrei. Nós temos no Brasil o Carlos Cardoso Avellini, que o pessoal deve conhecer da coleção da editora, tem a Emos, que é antiga, que não existe mais, e tem a editora, daqui a pouco eu lembro. Então, 3 caminhos para a paz interior, esse aqui é mais na parte do budismo. Flávio, tu consegue levantar ele um pouquinho mais, para a gente ver ele todo? 3 caminhos para a paz interior. Bota um pouquinho mais pro lado, para ocupar a imagem toda, bota na frente da câmera assim. Levanta um pouquinho mais, isso, um pouquinho mais pro lado. Para cima, um pouquinho mais para cima, para a gente ver o título. Aí, então esse é o livro 3 Caminhos para a Paz Interior, que o Flávio acabou de falar. Então, é bem interessante, né? O Flávio tem todos esses livros lá. Então, tem alguns, então, sobre budismo. A psicanálise das religiões,
Que Antakarana, é uma religião que ela tem muita questão espiritual, né? O budismo, né? o autoconhecimento, então é bem interessante. Hernani Mais Andrade, que eu já citei. Nós temos Você, Reencarnação, provas científicas da reencarnação. Para quem não acredita, a prova definitiva foi escrita em 2008. Não tem, só tem em inglês. Reincarnation Biology. Então, casos de experiências de reencarnação, lembranças de vidas passadas, manchas de nascença, então confirmadas do Dr. Ian Stevenson, Virgínia. Já falecido já. O maior pesquisador, junto com Banerjee e outros, tem dezenas de pesquisadores de materialização de animais. A gente está vendo bastante isso nas transfotos de animais. Ele escreve o Cristianismo e a Reencarnação, Reencarnação, uma lei natural, os animais e a reencarnação, os drusos e a reencarnação, e a gente lembra os celtas também, né? Outros, os sufis também falam sobre a reencarnação. Lei de causa e efeito, homossexualismo e a reencarnação, um tema bem interessante, que a maior explicação que eu vejo é por aí. Tem outras teorias, mas essa aí seria por exemplo, uma alma feminina num corpo masculino, ou uma alma masculina num corpo feminino. E leva também a questão do intersexo, do transexualismo. O caso Ahmed Charlab, o caso Gustavo, os pais de Mariana, Pitágoras, reencarnação. Lembrando que na época eles confundiam com a metempsicose, né? Eles achavam que podia regredir para a fase animal, isso não é possível, tu só pode parar, estacionar ou avançar, tu não pode regredir. Mas a gente lembra que mesmo Platão e Aristóteles e Sócrates defendiam o racismo como uma coisa natural, né? Coisa que hoje a gente sabe que não é natural. Então, Você, Reencarnação, a parte científica. Djalma Motargolo, Quando o Amor Veio à Terra, fala sobre Jesus, né? É espírita esse, Djalma Argolo. Esse aqui é editora Minemos. Mineme Túlio. Você, Reencarnação, é SEAC, Centro Espírita Allan Kardec. Não é Allan Kardec. Amor e Caridade. 3 Caminhos para a Paz Interior, editora teosófica, então tem a ver também com teosofia, budismo, teosofia. O livro dizia era Pensamento, que hoje é Pensamento Cultrix. Um que fala bastante a parte científica, junto com o que acontece quando morremos, que é do Samparna, que é a obra moderna, experiências médicas sobre reencarnação, e experiências de quase morte também. Esse livro aqui é do ano de 1900, mais ou menos, Fred Joyner, era um físico, Provas Científicas da Sobrevivência. Essa aqui é a editora Edicel. Não, Edicel hoje está publicando pouco, mas já teve mais publicações. Até o símbolo dela é o peixe, né? Peixe é o símbolo do cristianismo. Então, a física transcendental. Ele fala sobre materialização, desmaterialização, fenômenos de aporte, endoporte. Aporte é atravessar a parede, e endoporte está ligado mais à magia, quando aparece objetos dentro do corpo da pessoa. Qual o nome do atravessar as paredes? É aporte. Aporte? Com 2 P's. Para quem não sabe, é o poder da lince negra dos X-Men. É sempre bom dar essas referências que às vezes o pessoal não consegue assimilar, mas na ficção a maior parte dessas habilidades elas existem. Claro, evidência é o poder da Irene, que também é dos X-Men. Ela tem o poder de visualizar o futuro. Teve um caso no Rio Grande do Sul que pedras começaram a cair dentro da casa da pessoa. Então, pedras atravessavam o teto. Então, é desmaterialização e rematerialização. Isso explica até o Sudário de Turim, como o corpo de Jesus foi transformado em energia pura, né? Porque a gente estuda que pela física nós somos energia, né? A matéria, na verdade, é energia condensada. E a energia é matéria em estado radiante. William Crookes, ele cita aqui, que foi o que descobriu os raios catódicos da televisão antiga e a matéria radiante, e pesquisou 3 anos o espírito da Cat King, né? Então ele provou cientificamente que a gente continua do outro lado da vida. A questão da 5ª dimensão,
Experiência de magnetismo, escrita em lousa. Na época era escrita em lousa, né? Hoje nós temos a lousa digital. A lousa, para quem não sabe, é aqueles quadros negros, né? Aqueles quadros que tinha na escola. A vista anormal, impressão de pés e mãos. E aqui é interessante que numa cidade lá no interior da Espanha, teve uma casa que tinha rostos na parede. Os rostos de Valdés. Valdés. E eles pintavam e aparecia de novo. Pintavam e aparecia de novo, inclusive no chão. Era uma pessoa que tinha morrido naquela casa lá. Então, escreveu questões bem interessantes. Nós em ponta a ponta. Passagem de matéria através da matéria. Experiência bem interessante com elos. E conseguia um penetrar dentro do outro, como se fossem algemas, um dentro do outro. E é explicado só pela desmaterialização e rematerialização. Aí explica o aporte e o endoporte também. Experiências para os céticos, então ele explica para aqueles que não acreditam, né? Escrita através da mesa. Então é muito interessante. É um livro antigo, mas ao mesmo tempo é atual. No ramo da transcomunicação tem essa Hildegard Schaeffer aqui. Deixa eu ver. Então eu peguei alguns, esse aqui é francês, tem alguns em espanhol, tem alguns em italiano, inglês, e tem bastante da Sônia Rinaldi em português, tem mais de 10. Tem revistas, tem livros. A transcomunicação é a comunicação do além por vias técnicas. Rádio, telefone, gravador, secretária eletrônica. Inclusive em programas passados, foi falado sobre a transcomunicação aqui, né, Flávio? No programa Filosofando. Isso. Nós vamos retomar futuramente. Foi bastante visto. Robert Laffont, então, é uma editora tradicional da França. Teoria e prática da transcomunicação. Tem na linha do Valdo Vieira, Retrocognições, do Wagner Alegretti. Então, cognições do passado, pesquisa da memória de vivências passadas. Então, eles usam o termo vivências passadas, e não vidas passadas, porque a vida é um contínuo. E cada vida e morte, renascimento, seriam existências passadas, né? Uma vida, várias existências. Wagner Alegretti. Ele, junto com a esposa, eles fazem palestra na OIC, que é a Organização Internacional da Consciência, lá em OIC, lá em Portugal, e pelo mundo todo. Esse aqui ele é até parecido com o Humberto lá, um colega nosso. Só que o Humberto já está de cabelo branco. E esse cara e a mulher dele, eles falam inglês, os caras são muito... E ele explica as experiências dele mesmo, recordações. Ele sempre gostou de navegação, então ele descobriu que no passado que nem Colombo, aqueles caras, ele gostava muito de navegação. E isso explica algumas tendências das pessoas. Estou curioso para saber quem eu fui no passado. Tu deve ter sido colega lá do monge lá, que foi queimar na fogueira lá. Tu adora usar aqueles capuz lá do Jordano Bruno. Reencarnação no Brasil, Hernani Guimarães Andrade. 5 casos no Brasil confirmados. O caso Jacinto e o Ronaldo é fantástico, que é um caso que confirma que tu pode vir homem, pode vir mulher. Rodrigo e Fernando, Rogério e Manuel Jerônimo, Drauzio e Maria Aparecida, Patrícia e Alexandra, Celso Herculano, Flávio e Sueli, e considerações finais. Então ele explica... Tem um livro do Ian Stevens que é 20 casos sugestivos de reencarnação. Esse aqui são 5, 6 casos. Esse é só no Brasil, né? O Ian Stevens pesquisou no mundo todo. Esse aqui é editora O Clarim. Inclusive eu já postei no Facebook todas essas capas lá. Espiritismo e Magnetismo, Carlos Bernardo Loureiro, de Paracelso Psicotrônica. Paracelso é o pai da química, né? Um dos pais da química, da alquimia. Editora Minêmio Túlio também. Esses são bons, que são livros pequenos, né? Para quem tem preguiça de ler, é bem fácil de ler. Tem gente que não gosta de livro muito espesso. Então ele fala do mesmerismo, lembrando que o Mesmer foi um dos primeiros pesquisadores do magnetismo, né? Depois teve outros, Barão do Putê e vários outros.
Magnetismo é a Faculdade de Medicina de Paris. Memorial do Barão do Poté, que era outro magnetizador. Força ódica. Ódica é o Hackenbach que descrevia. Inclusive, ele fotografava os raios magnéticos em volta do corpo. O precursor da aura, né? Da quilangrafia, da photokilling e do GDV, que é Konstantin Korotkov, Gas Discharge Visualization. Visualização da aura através da descarga de gases. Allan Kardec, magnetismo. Allan Kardec começou, o professor Hippolyte Léon Rivail começou pesquisando magnetismo. Braidismo, aí já tem a ver com hipnose, né? Thomas Braid. Sonambulismo. Albert de Rochas é francês, coronel. Ele tem livros muito interessantes, até sobre clarividência tem um. Pesquisou também reencarnação. Eflúvios óticos magnéticos. Experiência de Emile Boirard. Então, a maioria aqui são da França. Né? Biômetro de Baraduc e a fotografia da força psíquica. As experiências de William Crookes, foi o cara que inventou a televisão antiga de raios catódicos. 3 anos ele pesquisou o espírito de Cat King, ele fotografou, conversou, mediu, viu pulsação, verificou pressão arterial. É como se tivesse um paciente mesmo, né, materializado. Só que assim como ela aparecia, ela desaparecia também. E quando disseram que era a própria médium desdobrada, ele provou que não, porque ela era mais bonita que a médium, a estatura era diferente, o batimento era diferente, e a médium parece que tinha asma e o espírito não tinha, então é bem interessante. Fotografias de pensamento, a gente comentou na semana passada sobre isso. A radiestesia, radiação e sensibilidade, é aquele pêndulo ou a vara de... Não é de marmelo, é de... Tu lembra do que é? Para achar ouro, achar água? Não lembro. Não lembro agora também. A quilangrafia, foto Killian, da aura, né? É o casal Killian. Lembrando que o padre Landel de Moura também pesquisou essa questão da fotografia da aura. O corpo energético, que é chamado também duplo etérico, corpo eletrônico, bioplasmático, campo biomorfogênico, CBD, tem vários nomes. Cada pesquisador dava um nome. O próprio Aristóteles, os antigos também davam um nome a esse corpo astral também, corpo energético. Energossomo, hoje é chamado energossomo. O corpo energético, os biofótons, então já tem experiência bem interessante com biofótons. Tu que é da química, tem experiências que as substâncias que entram nas células têm luz, né? Então são estudos bem interessantes. A fotogênese, outros casos de fotogênese, energia orgânica, aí já entra no Reich, né? A energia do orgasmo. O Reich inventou até a caixa de orgônio. Ele fazia testes com um casal transando e quando chegava ao orgasmo ele tentava acumular aquela energia lá, uma coisa bem louca. Tanto que ele foi internado como louco, preso e tudo, como nazista, mas descobriram que ele era um gênio, na verdade. E a psicotrônica. Quem é muito avançado na psicotrônica, tem o livro Experiências Psíquicas, além da Cortina de Ferro, são os tchecos e os russos, são bem avançados na parapsicologia, na paranormalidade. Ali tem a referência até ao terceiro olho, né? Que é o chakra, o meridiano, o chakra visual, como é que é o nome? Frontal, né? Tá na fronte, é frontal. Esse aqui eu não gostei muito, mas como era um clássico, talvez tu goste mais até. Jacques Berger, Os Livros Malditos. O Jacques Berger tem um livro muito interessante que é a antiga editora Emos, hoje nem existe mais. Ele tinha um livro muito interessante que era o dos iniciados. Ele fala de Jesus, de Pitágoras, os iniciados. Esse é bom. Se tu puder adquirir, é bem interessante. Talvez tenha até para baixar. E tem um livro, O Despertar dos Mágicos, é um livro lá daquela época de 1960, 70, sobre nazismo, fascismo. Eu achei muito pesado. Tu começa a ler, é como se os caras fossem verdadeiros demônios, né? Inclusive, hoje em dia, uns dizem que o Putin é demoníaco, outros dizem que é o cara da Ucrânia, porque parece que ele massacrava aquele pessoal do leste lá, então é uma coisa bem polêmica. E durante 8 anos a mídia não mostrou nada disso, né? Aquele pessoal que optou para ficar com a Rússia e era opresso lá na parte oriental. Lá.
É uma história complicada que Se tu lembrar, a Rússia remete começou ali, né? A Rússia começou ali em Kiev, por ali. E São não, é, Petersburgo depois. só o que dá para dizer é o seguinte: essa história que da Rússia e Ucrânia já é uma história antiga e tem diversos fatores que só para explicar isso, só um historiador mesmo, né? Isso. Eu lembro que não andou comentando alguma Porque, coisa. né? Então, A Rússia começou olha ali, só. pelo que eu entendi. Oi? Sim, sim. Agora que eu vi, agora eu tô falando mais alto. Tava meio baixo, mas agora tá ok. Esse Dom Miguel Ruiz, Os Quatro Compromissos, o livro da filosofia tolteca, edição revista. É interessante que seria um livro da filosofia tolteca, né? Os toltecas ou mecas são precursores dos maias, astecas, são mais antigos até que os maias astecas. E alguns fazem confrontação deles com o povo egípcio e o povo indo-ariano que tu falou lá da Índia. Eles têm muita coisa em comum. Se tu pegar as 3 pirâmides de Órion, de Gizé, corresponde ao cinturão de Órion no céu, e a pirâmide do céu e da lua e o caminho entre elas corresponde também. Então tem representações na Terra do céu, né? Que eles dizem que os antigos vieram de lá, os deuses, os pais dos faraós teriam vindo de Sírios, né? E da constelação de Órion. Órion é caçador, né? Onde tem as 3 Para quem Marias. não, para quem não sabe, exatamente isso que eu ia falar. As tais Três Marias que são conhecidíssimas, elas são o que a gente chama de Chintaka, cinturão tu de lembra o nome Órion. dela? Chintaka ou Mitaka, é uns Não nomes lembro. diferentes. Eu nem sei qual se elas são a alfa, a beta e a gama de Órion. Eu acho que não, né? Não lembro agora. Eu sei que mais para baixo fica Sírios, né? Que é cão maior, cão menor. Tem até 3 Sírios, se não me engano. E lá seria a origem dos egípcios. E talvez dos astecas, dos hindus. Aí dá para entender Ah, por que tá. a escrita dele era hieroglífica, né? Eram desenhos. Tem esse Ian Sim, Wilson. O que tu ia falar? aqui tem acho que eu achei aqui o nome do cinturão de Órion. Uma delas é a Alnilan. Aunilan. Deixa eu ver a outra aqui. A Alnilan ela é a quarta estrela, mas é a Epsilon de Orion. É a quarta, Aí tem é a a quarta estrela Betelgeuse, mais isso. Ó, aqui, ó. Betelgeuse, Rigel, É, Aldebaran, ó, são as estrelas do cinturão de Orion, as Três Marias são Alnilan, Mintaka e Mintaka Alnitak. e Aunitak. A Alnilan é a Epsilon de Orion, a Mintaka é a Delta de Orion, Delta Orionis, né, que a gente chama, e a Isso. Alnitak é a Zeta de Orion. Então, E o elas não estão cinturão no de mesmo Orion plano, né? A gente acha que é como se fosse um plano, mas na verdade estão em planos diferentes. isso. O cinturão de Orion ele é formado por Alnilan, Alnitak e Mintaka, basicamente, que são a Epsilon, a Delta e a Zeta de Orion. Aí tem Rigel, Aldebaran, Betelgeuse e a quarta, não lembro agora. A Indícios? Betelgeuse é a Alpha, a Rigel é a Beta e a Bellatrix é a Gama. Bellatrix. É. Isso. Indícios de vida após a morte. Série Por Soma. aí tem a Algeba também, né, que é a Eta. Tem a Hatsia, que é a oitava mais brilhante, né? Tem a Saif, que é a capa, e tem a Melissa, que é também conhecida como Eka, que é a lambda, né? De Orion. Esse Ian Wilson, tu Então, já ouviu ambos falar? principais. Qual? Ian Wilson, ele escreveu as Mil Faces de Deus. Ele pesquisa muito essa questão Não aí. conheço. Deixa eu ver o que teria aqui para. A BDR, editora afiliada, série Soma. A mais antiga das crenças, em contato com os que partiram. Aí entra aquela questão polêmica dos Anunnakis, né, que seriam os deuses da Suméria. Seriam nossos criadores, segundo o Zecharia Sitchin, é uma coisa bem polêmica. Eu acho que ele desviou, talvez tenha um fundo de verdade, mas ele disse que o ser humano seria escravo dos deuses, né? Achei muito ruim, apesar que a nossa história sempre houve a questão da escravidão, né?
já teríamos vivido antes? Você está voltando no tempo. Essa questão viagem no tempo é interessante. Tem alguns que dizem que não é possível, mas tu estuda Da Vinci, tu estuda Tesla, esses caras provavelmente viajaram no tempo. O cara que inventou o iPhone provavelmente também. Ressuscitando espíritos, em busca dos corvos brancos, transmissões espontâneas, aprendendo com os moribundos, com os que estão morrendo, né? Experiência de quase morte. História dos que ressuscitaram, as EQMs. Rumo à luz. Fora deste mundo mesmo, o que sobrevive? A física do não físico, o extrafísico, né? Como não ter medo? Ian Wilson. As faces do herói também, ele escreve sobre a questão do herói. As duas faces da vida. Textos reunidos, editora La Chatre, Hermínio C. Miranda, Hermínio Corrêa Miranda. Um dos escritores mais inteligentes do Brasil, Hermínio C. Miranda. Junto com Herculano Pires, Cornélio Pires. As duas fases da vida, deixa eu ver se... É mais ou menos os mesmos temas. O fantasma do redingote amarelo, a trave e o cisco, Deus, o temor e o amor. Então, a concepção de Deus como temor e a concepção de Deus como amor. Concepção judaica e concepção cristã. Psicologia. A psicologia no original seria estudo da alma, né? Estudo da psique. Logia, estudo, psique. Frescura. Procura-se uma estrela. Balzac, morto, escreve para os vivos. Então, é interessante, tu que gosta da literatura. A literatura pós-morte do Balzac. O Médio do Anticristo 1 e 2, aqui fala sobre Hitler. Shakespeare, um mistério multissecular. Tem alguns dizem que ele foi um personagem, que seria misture e espere, né? Shake, misture, expire, misture. Ô, Flávio, só uma perguntinha aí. Falta quantos livros pra gente... Não, tá terminando. Faltam 4. Beleza. Então, Shakespeare, alguns dizem que seria o Sir Francis Bacon, né? Tem uma polêmica. E outros dizem que ele realmente existiu, né? Tem bastante polêmica. O Sudário de Turim 1 e 2. Então, a NASA já provou que o corpo era de Jesus mesmo. As Muralhas do Tempo, Reinvenção na Morte, a Mediunidade da Princesa Católica. Que tem Kennedy a ver com Lincoln, tem paralelos muito interessantes, né? Mas parece que não é o mesmo espírito, parece que eram irmãos, né? Mas é tudo 100 anos entre um e outro. Lyndon Johnson e os sucessores tinham o mesmo sobrenome, são muitos paralelos. Os obsessores, gente como a gente, realidade ignorada, teoria do perdão, Elizabeth Kubler-Ross, ordens de cima. Elizabeth Kubler-Ross foi a primeira cientista médica a começar a descrever sobre a morte e morrer. On Death and Dying, né? O primeiro livro dela é sobre a morte e morrer. Então, ela pesquisava pacientes terminais e o que eles enxergavam, né? E que foram ressuscitados. Então, foram a primeira a descrever. Depois veio o Raymond Moody Jr. e outros, né? Patrick Drouot, aquele dos Estados Unidos lá, o Brian Weiss e outros. Lembranças do futuro, isso é interessante, Lembranças do futuro. Psiquismo biológico, xerox do gente, uma ética para a genética. As duas faces da vida. Tem um livro dele que fala sobre personalidade múltipla, fala até sobre a Síbio, aquela que tinha 17 personalidades que atormentavam ela. Virou filme até. E as 3 faces de Eva, então sobre a obsessão múltipla, né? E alguns casos não são inimigos, alguns casos é uma personalidade tua do passado intervindo no presente. Tem um livro que é Personalidade Subliminar, que fala sobre isso. Como uma personalidade, tu mesmo do passado pode atropelar tu no hoje, uma coisa bem, bem louca. Manuel Domingos, Relatos Verídicos, Experiências de Quase Morte. Aqui são experiências científicas. Quarta edição. O que está fazendo barulho aí? Acho que é o ventilador.
O paciente que soube uma cirurgia, ele descreve, flutuava na sala de operação, então, descrições de pacientes, né, que me lembraram quando estavam fora do corpo, experiência extracorpórea. O homem que visitou o céu, e inclusive tem aquele neurocirurgião, né, ele escreveu sobre isso, a experiência dele mesmo, quando teve tipo uma infecção, tipo uma meningite, e visitou o céu, e hoje ele escreve sobre isso. Uma Vida, Três Experiências. Tem O Homem de Três Corpos também, que fala sobre o desdobramento. Um Inferno e Paraíso. Então, visões boas, visões ruins. Experiências, isso aqui são estudos científicos. Nessa mesma linha, tem a Medicina de Três Corpos, da Janine Fontaine. É uma médica, ela trabalhava em UTI, lá na França, e ela começou a participar, ela começou a estudar homeopatia e outras coisas, inclusive aquela ciência, pseudociência, osteopatia não, aquela do estudo do crânio, não lembro o nome agora. E ela começou a trabalhar com os curandeiros, que trabalham e fazem curas lá na Tailândia. Da Faculdade de Medicina de Paris ao Ashram filipino, na Filipina. Medicina dos Três Corpos, Janine Fontaine. Aqui está ela até. Inclusive, muitos criticaram ela, como é que abandona tudo e para se dedicar à parte espiritual, né? Aí, os dois últimos, Almanaque Ilustrado de Símbolos. Acho que tu gosta também de símbolos, né? Tem tudo quanto é símbolo. Tem os símbolos da heráldica aí. Editora Scala. A águia legal de duas cabeças. Muita gente não sabe, coisa, mas o grifo, a figura do grifo que está aí, ela é uma figura da heráldica, né? Isso. Quando o Impossível Acontece, Histórias Extraordinárias que Desafiam Ciência. Stanislav Grof. É o mesmo que escreveu Psicologia do Futuro, Além do Cérebro, Quando Impossível Acontece. Esse aqui eu não li ainda. Eu comprei, mas não li ainda. Ele é bem profundo, teria que se dedicar bastante. E a parte bem... Seriam esses aqui que eu selecionei, né? Beleza? Então vamos dar continuidade aqui ao slide da semana passada. Então vamos lá. Aí na frente. Então ali mostra os chakras, né, que são os meridianos. Então o que são os chakras? São círculos de luz, vórtices de luz energético, que são visíveis só para quem tem clara evidência, mas ela explica a acupuntura, explica a medicina tradicional chinesa, e eles são 7 principais e tem outros, né? Eles dizem que são centenas, mas são 7 principais. Base da coluna, genésico ali em torno do útero, no caso da mulher, o solar, que é o esplênico, que é ali na altura do estômago, o cardíaco, laringeu, frontal e coronário. 7 são principais. Com a ajuda deste manual ricamente ilustrado, aprenderá a desenvolver progressivamente cada um dos seus 7 principais centros energéticos, magnéticos, vitais por meio da meditação, da atenção dirigida, visualização, método comprovado do autor, é o Leadbeater aí, né? Baseado na sabedoria hindu. Ele era anglicano e participou da Teosofia e participou também na maçonaria. Autodefesa psíquica, John Fortune. John Fortune, na verdade, é um pseudônimo, né? Eu não lembro o nome da autora, mas é um pseudônimo. Alguns usam pseudônimo, que nem Papi, que nem Eliphas Levi, são pseudônimos. Então, como tu te precaver contra as intrusões pensênicas, né? Quando os evangélicos falam os demônios, né? Os pensamentos que vão contra ti, as pessoas que vão contra ti. Tanto visível quanto invisível. Pela primeira vez, o renomado ocultista explica, através de instruções detalhadas, o modo de detectar os ataques psíquicos. Morfopensênios, né? São pensamentos, sentimentos e energias que vão contra ti. E como defender-se deles. Inclusive, o pessoal do Valdo Vieira fala tu acelerar a tua energia, para cima e para baixo, bem forte,
tu começa a tremer e é uma maneira de, além da oração, da prece, também ajuda a se proteger, né? A visualização do sol, do amarelo, do lilás. O lilás é usado, tem a ver com Saint-Germain. O raio lilás ajuda a dissolver cargas negativas também. Não é por acaso que tem padres que usam o lilás, né? O lilás tem essa questão da espiritualidade. Os motivos dos ataques, as manifestações, o nível físico, extrafísico, possíveis formas de proteção contra eles. John Fortune trata do vampirismo psíquico. Este é o verdadeiro vampirismo, é de energia, não é de sangue. O de sangue se originou disso, mas na verdade a energia que é sugada, né? Que as pessoas sugam, tu entra numa casa, começa a ficar fraco, começa a sentir mal, alguns chegam a ter dor de cabeça, vomitar. Então, como se proteger desses ataques aí do vampiros psíquicos? Como detectar seus sinais da doença, dos contatos não humanos? Aí, quando entra extracorpóreos, seja alienígenas, ETs ou espíritos encarnados, né? Que, na verdade, os espíritos encarnados também são extraterrestres, estão fora da Terra, né? Eles podem estar aqui perto, mas eles estão no extrafísico, não estão mais no físico. Proteção do corpo etérico e das substâncias utilizadas na magia negra para saber como se defender dela. Na magia branca e negra, né? A branca seria para o bem e a negra para o mal. Mãos de Luz é um clássico, hoje tu compra por 10, 15 reais. Até em sebo tu encontra, até na rua às vezes eles vendem. E era uma que trabalhava na NASA e ela tem a clarividência e visão de raio-x, e ela fazia curas, trabalhava com a imposição de mãos. É muito bom. Depois ela escreveu mais uns 2. É um clássico, um olhar de uma cientista sobre o campo energético do homem, que eu chamo Che, né? CHE, Che. E o céu seria o campo energético universal. E o Che é o campo energético humano. Ou campo humano energético, relacionado aos processos físicos e emocionais, para além da medicina tradicional. É o mesmo Ki, Chi, a caixa, tem vários nomes, né? Essa energia prana. Através de estudos de casos clínicos, novos padrões sobre saúde e relacionamento são apresentados, mostrando como o campo de energia humana interage com a vida cotidiana. Com conceitos práticos, técnicas, exercícios, ilustrações, tem bastante desenhos, bastante figuras. Esta obra revolucionária vai ajudá-lo a ter mais saúde física e emocional, e espiritual também, e a estabelecer uma conexão profunda com a força espiritual que existe dentro de você, que é o teu próprio eu, teu espírito, né? Tu é espírito. As pessoas confundem o eu com a psique, com o corpo. O corpo é uma vestimenta que a gente usa, nós não somos o corpo, nós usamos o corpo. São 7, lembrando que tudo é 7, né? São 7 corpos. Luz Emergente é o livro que segue, então esse aí é o segundo livro dela. Que barulhada é essa aí? Acho que é do ventilador, Flávio. Vê se melhorou agora. Agora sim. O primeiro é Mãos de Luz. Luz Emergente é o segundo. Depois ela tem mais um terceiro ainda. Consagrou-se como uma das agentes de cura mais conhecidas no mundo inteiro. Nesta sequência tão esperada do primeiro livro, ela prossegue na exploração inovadora do campo de energia humana, ou aura. A fonte de nossa saúde e das doenças também. Recorrendo ao avanço em suas pesquisas, em décadas de prática, ela mostra como podemos usar nosso poder de curar. Mais fundamental, a luz que emerge do próprio centro da nossa condição humana. A luz emergente é a luz que emerge, a luz que surge. De dentro para fora, na linha de frente da prática terapêutica moderna. Bioenergética. E a cura pela luz interior, né, que é o terceiro livro. Um é a continuação do outro. Cura pela luz interior, primeiro livro em 20 anos. O pessoal do hinduísmo, do budismo, do lamaísmo, eles dizem que se tu meditar, tu vai achar cura para os teus problemas, muitas vezes até sem precisar usar remédios externos e tudo, né? Tudo pela cura interior mesmo. E Jesus também falava muito disso, né? Tua fé te curou. A confiança. Barbara M. Brennan, considerada uma das agentes de cura. Terezinha Bittencourt. Sequência de
Mãos de Luz e de Luz Emergente. O livro traz novas e revolucionárias informações, então ela foi buscando mais coisas, do campo de energia humano, CH ou CHE, campo humano energético. Ricamente ilustrado, Barman mostra como utilizar a sua energia criativa para manifestar fisicamente o que você deseja na vida. Aquele negócio também do poder da oração, né, da fé. A espiritualidade, conhecimento, transformando a realidade para recriar o que sempre quis, né? O poder da criação, o poder do... o segredo, toda aquela coisa lá, né? Hoje a gente fala muito no segredo. Medicina vibracional, Richard Gerber, acho que é, né? Richard Gerber. É muito bom esse livro, Física Vibracional. Tudo é vibração. Neste livro, o Dr. Richard Gerber, é um médico, nos leva à compreensão e aceitação dessa nova modalidade da medicina energética. Nele, resultado de mais de 12 anos de leitura, de estudo, de pesquisa, o autor constrói um lúcido modelo do organismo humano, partindo do físico, chegando ao etérico. Claro que não é o éter da química, né? É a quintessência chamada. Depois ele segue em frente para também incluir um modelo de propriedades e características, provavelmente é feito de mesons, né? Pela física eles dizem que são mesons. Físicas sutis dos planos espirituais. O etérico, astral, mental, causal. Amit Goswami, consciência quântica. Aí ele é um ativista quântico, né? Eles são bem interessantes. O universo consciente. A espiritualidade sem física quântica é uma realidade incompleta. O Dalai Lama que diz isso. Ele está meio por fora, né? Não sei onde é que anda o Dalai Lama. Está meio sumido. Amit Goswami traz uma compreensão profunda da realidade por mais de uma síntese da união entre ciência e espiritualidade. Contribui imensamente para a minha própria compreensão da natureza da existência. Deepak Chopra, que é outro que... Ele é endocrinologista, mas ele é hindu, né? E ele é da medicina ayurvédica. É uma outra forma de ver a medicina. Desde a antiguidade, temas como a existência de Deus, morte, sentido da vida, são explorados por diversas religiões, e mais recentemente desprezados pela materialismo científica. Isso aí foi principalmente no século XIX e XX. E a partir do final do século XIX, início do século XX para cá, começaram a pesquisar. Hoje tem muitas pesquisas sobre espiritualidade, sobre fé, sobre cura. E essas duas visões do mundo mostraram-se incapazes. Inclusive tem um livro interessante que é sobre o julgamento de Galileu, que mostra que nem sempre o catolicismo foi contra a ciência, né? Pelo contrário, teve padres na astrologia, que trouxeram muita coisa para a questão da ciência. E o próprio padre Landel, né? Primeiro transcomunicador. Na verdade, o primeiro... O Mendel, né? Era o Mendel na genética. O pai da genética, ele era ele era ligado à igreja, né? E o Landel era, na verdade, ele que criou o rádio e o telégrafo, né? Ele só não ganhou do Graham-Bell e do Marconi, mas ele teria sido o primeiro criador das. Enquanto as tradições religiosas submetem o mundo material a regras supostamente transmitidas por Deus, a ciência materialista suprime a espiritualidade. Até o absurdo de Nietzsche falar em a morte de Deus, né? E descarta tudo que não pode ser explicado pela lógica newtoniana. Isso aí já passou, né? O Nietzsche ele não falou literalmente, né? O Nietzsche falou do ponto de vista de que Deus está morto porque ele não acreditava em Deus e ele achava que... Ele era que nem o Freud, ele era ateu mesmo. Sim, só que não é no sentido de realmente a figura de Deus está morta porque ele nem acreditava na existência. Ele falava no sentido de que ele realmente não acreditava e tudo mais. Né? Morte metafísica. Há mais de 2 décadas, o físico indiano Amit Goswami se dedica ao estudo da divulgação de um novo paradigma científico baseado na visão do mundo quântico. Ele explica tudo pela física quântica. Ele e aquele outro cara lá que a gente gosta muito, o Hélio Couto, né? Aliás, o Hélio Couto tem uns 30 livros, mais ou menos. Alguns tu baixa gratuito, outros sem comprar. Tem um que ele lançou agora que é o 6º degrau. E não é caro, é R$20. É bem interessante. Para ele, muito mais do que uma disciplina acadêmica, a física quântica é a chave para a compreensão da nossa existência.
Ele é um ativista quântico, né? Ele explica tudo pela física quântica. Ele e o Hélio Couto. O Hélio Couto fala até em negócio, em economia, tudo, mas é na física quântica. E ele escreve sobre Akhenaten, sobre Jesus. E o vídeo dele são muito interessantes, que ele fala 2, 3 horas e tu não cansa. Ele é que nem o Divaldo, ele tem uma facilidade para falar, um conhecimento, o cara é muito avançado. Eles já estão no 6º degrau já, né? Já estão em contato com a espiritualidade superior. Já estão quase no nível de Jesus, se é que já não estão no mesmo nível até. Pode continuar. Aí continua? Continuação. Por meio de uma visão que integra ciência e espiritualidade, transformador utiliza princípios quânticos para explicar pensamento, sentimento e intuição. Morfopensenes, né, que eu estava vendo. Pensamento, sentimento e energia. Morte, reencarnação, evolução, propósito, teleologia, né, que é o sentido da vida, entre outros temas cruciais. O princípio antrópico também, que é um princípio bem polêmico, para entendermos o significado da vida. Afirmado em dados científicos, Amit Goswami demonstra que a existência humana transcende, porque na verdade o espiritual é anterior ao físico, né, e o energético é anterior ao genético. E transcende a experiência física e, portanto, deve ser contemplada em todas as suas dimensões. E hoje se sabe que só o observador consegue mudar o experimento, né? Só pelo olhar. Aí entra o Castanheda, Ponto para o Infinito, isso aí a gente já viu semana passada. Retrasada, aliás, né? O retorno da cultura arcaica. Esse é o último? Esse é do Terence McKenna. McKenna? Ele escreveu o Comida dos Deuses também. Esse aqui é aquele que eu apresentei ali. Os 4 compromissos. Dom Miguel Ruiz revela a fonte das crenças autolimitantes, que nos roubam a alegria e criam sofrimento desnecessário. Lembra aqueles 4, os princípios do Buda, né? Que o sofrimento existe, mas ele pode ser... Se tu não tiver apego, tu pode acabar com o sofrimento. Baseado na sabedoria ancestral tolteca, este livro nos oferece um poderoso código de conduta que pode radicalmente transformar nossas vidas em uma nova experiência de liberdade, verdadeira felicidade e amor, através dos seguintes compromissos. Seja impecável com sua palavra. Então, é o sim, sim, não, não, né? Jesus falava bastante disso também. Pitágoras, todos eles falavam disso. Não leve nada para o lado pessoal. Isso aí, hoje em dia, é bastante atual. Não tire conclusões, então, e dê sempre o melhor de si. Se tu seguir isso aí, tu vai ser feliz. E a série do Erich von Däniken, né, Era os Deuses Astronautas, As Carruagens de Deus, toda os finger points, seriam as impressões digitais dos deuses. O autor, que dedicou a vida e pesquisa pelo mundo todo, defende este livro a existência de outros seres inteligentes, baseado nas pirâmides de Gizé, Karnak, Luxor, Dendera. Dendera tem um calendário mais antigo que tem, né? Fala dos gigantes, fala dos deuses, propõe que extraterrestres tenham trazido grandes conhecimentos à Terra. Na Bíblia são chamados de Elohim, são chamados filhos de Deus, gigantes. A evidência disso estaria nos achados arqueológicos, monumentos antigos, mapas e marcas intrigantes. Tem inclusive ossos que foram achados e alguns disseram Abraço que eram... para Silvia Serafim, que está Silvia nos Serafim. Alguns disseram que eram pessoas que tinham gigantismo. E para Terezinha Bittencourt, né? Também que sim, já estava ali já. O Erich von Däniken é bem interessante. E ele influenciou inclusive o J. Benítez, né? Juan José Benítez. A máquina de Uriel, esse aqui é da Madras, que é maçônica, né? Christopher Knight é cavaleiro, né? Então que provavelmente é um pseudônimo também. E Robert Lomas. As antigas origens da ciência, a máquina de Uriel. Tem um livro interessante que é as naves de Ezequiel. The Space Ship of Ezequiel, as astronaves de Ezequiel. Ele analisa, comparando a Bíblia com o conhecimento que se tem dos discos voadores, naves e tudo. Eu já vi uma reportagem sobre isso. É um documentário. E o livro em inglês, português acho que não tem ainda.
Eu vi um documentário sobre isso que ele, não lembro qual é o nome do documentário, mas ele dizia que quando há a descrição de Ezequiel e das rodas Rodas entre outras flutuantes, rodas. isso estaria se referindo a seres de outros planetas, né? Inclusive descrição de helicópteros, né? Se tu prestar atenção na parte de Ezequiel lá, as rodas girando tudo, aqueles carros que tem hoje em dia, monocópteros, e é bem semelhante àquilo lá. E então o cara é um pesquisador excelente. Esse foi o último slide. E é isso, o assunto bem interessante. Vocês não podem deixar de pegar a parte 1 desse livro, que foi colocado, desse vídeo, que está lá no YouTube, no Facebook, semana passada, né? Essa é a parte 2. Nós vamos ficando por aqui. Um forte abraço e até semana que vem. Doutor Flávio, bom final de semana para você e até semana que vem. Bom feriadão a todos. Forte abraço a todos. Tchau, tchau.